e amados de meu Pai, que o Espírito Santo venha envolvê-los de forma tal que cada um de vocês venha conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada um venha ter uma experiência pessoal com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que cada pessoa venha receber essa dádiva das dádivas, que é conhecer aquele de quem tanto tem ouvido falar, mas não o conhece. Muitas pessoas recebem bênçãos, são curadas, são libertas, têm uma vida mudada, transformada, mas ainda não tiveram uma experiência pessoal com Deus. Não o conhecem. Têm visto o seu poder. Têm visto os seus milagres, mas não o conhecem pessoalmente. Você entende o que eu quero dizer, amiga e amigo? É como se, por exemplo, você conhece uma outra pessoa, né? Uma jovem, um jovem, uma pessoa. E então você namora com essa pessoa. Você conversa, divide suas experiências com ela e tal. Mas você não conhece aquela pessoa intimamente. Você não a conhece intimamente, porque você preserva a sua pureza, a sua virgindade, para que no dia do casamento, na lua de mel, haja aquela entrega sua total. E então você vem conhecê-la intimamente, que é a lua de mel, que é, digamos, o registro daquele casamento, daquela união. É o selo daquela união, do casamento, é feito na lua de mel. E então, aquele prazer que você tem naqueles momentos, especialmente naqueles dias, né? Aquela alegria é algo assim indizível. Só quem passa, quem vive, quem experimenta pelo o casamento sagrado, né? A pessoa se entrega para outra dentro da lei, dentro da ordem, dentro da disciplina. E então, ali há uma intimidade pessoal, você e aquela pessoa. E a partir dali, um faz parte do outro. Os dois são uma só carne, tornam-se uma só carne. Você entende o que eu estou falando, não está? Está entendendo, não está? Pois bem, é isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer que você apenas fique ouvindo falar dele. Não. Ele não quer ficar namorando você e você namorando com ele. Não. Ele quer adentrar em você.
Ele quer possuí-la. Isso aí. Essa é a experiência que você tem que ter com Deus. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E para que você possa ter uma experiência com Ele, você tem que estar realmente disposto a colocar toda a sua vida nas mãos dele, todo o seu corpo, sua mente, seu espírito, sua alma, tudo. E você conhecê-lo como ele é. E isso, se você me entende, é isso que é receber o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ela tem o gozo de uma lua de mel com Deus. Ele entra dentro de você, ele desce sobre você, ele faz você se sentir a pessoa mais feliz na face da terra. E então, você quer passar para outras pessoas. É tanta alegria, tanta felicidade, é tanto gozo, é tão grande que você não quer guardar, você não pode ficar com isso dentro de si. É muito grande para você ficar curtindo só para você, não, você quer transferir para outras pessoas. Então é isso que se passa quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é isso que aconteceu comigo. E eu quero que aconteça com você. Eu não quero passar para vocês informações simplesmente. Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo. Não. Eu quero que vocês tenham essa experiência pessoal com ele, para que então vocês saibam e o conheçam de fato e de verdade. Porque se não o conhecer e ter apenas informações dele, o que vai adiantar? Eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. É isso que Deus quer fazer. Ele quer se comunicar com você. Ele quer possuir você. É isso que faz de cada pessoa primogênita de Deus. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Mas isso só é possível quando há uma entrega total. Quando há um objetivo único. Oh, meu Deus, eu quero te conhecer. Eu tenho ouvido falar de ti. O Senhor me curou disso, o Senhor me libertou daquilo. Mas agora eu quero te conhecer, meu Pai, meu Senhor. Foi isso que fez Maria, que aconteceu com Maria. Quando Jesus, ou melhor, quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, você pode imaginar o que ela sentiu naqueles momentos? Você pode imaginar a grandeza, o infinito descendo sobre o finito? Uma pessoa que era humilhada. Por isso, na sua oração, Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu Salvador. Minha amiga, meu amigo, Deus quer se materializar em você. Ele quer fazer morada em você. Ele quer viver em você. Ele não quer vir
e depois sair, não. Subir, não. Quando ele vem sobre nós, é para sempre. É para sempre. Quisera eu ter palavras para exprimir o que há ou o que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Só você tendo essa experiência. Por exemplo, há pessoas agora que lembram, não é? Você lembra daquele dia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Você lembra? Ah, pois é. Você teve um encontro com Deus, você conheceu o invisível, você conheceu o autor da fé, o consumador da fé, o criador de todas as coisas, de todas as grandezas que nós vemos neste mundo. Quando você o conhecer, amiga e amigo, você vai entender o que eu estou falando. Essa é a realidade. E não só o que eu estou falando, você vai entender tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Diz o texto que quando Jesus foi gerado em Maria, o Espírito Santo desceu sobre ela. Era virgem, era pura, ela já estava comprometida com o seu marido, o seu noivo, a gente chama de noivo, mas ela já estava comprometida com José. Estava esperando apenas o dia do casamento. Mas antes de conhecer José, o seu marido, ela conheceu o Espírito Santo, ela teve essa experiência. Ele desceu sobre ela. Assim como também no batismo nas águas, batismo de Jesus, quando João Batista batizou Jesus, então o Espírito Santo se encarnou de forma física como uma pomba. E então ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho prazer, eu me comprazo. Então Jesus recebeu o Espírito Santo no dia do seu batismo nas águas. E é isso que Deus quer fazer com você, com todos os que se entregam a Ele, que creem de fato, de verdade. E crer, minha amiga, não é um sentimento. Assim como o amor não é um sentimento. O amor é muito mais do que o sentimento. Veja só, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, com tamanha força e poder, que ele deu o Filho dele. Ele tomou uma atitude. E quando se ama a Deus, se entrega, se dá 100%. A pessoa diz assim: olha, eu não te vejo, eu não te sinto, eu não posso te tocar, mas eu sei que o Senhor existe e eu me entrego a ti. Porque eu sei que o Senhor existe, eu vou obedecer a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela se fez carne, ela se fez uma vida. E quando a pessoa entrega a sua vida, sua alma, o seu espírito, seu corpo, 100%, ela está provando o seu amor a Deus. Provando o amor para o autor da sua palavra. O autor dessa palavra. Eu também te amo, meu Pai. Toma minha vida. Deus amou de tal forma que Ele deu
o seu primogênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus vem sobre nós, na pessoa do Espírito Santo, nós simplesmente desligamo-nos deste mundo vil, cruel, carnal, diabólico. O reino deste mundo é o reino que está entregue a Satanás. Quem fez isso foi Adão e Eva, quando pecaram contra Deus. Entregaram toda a sua autoridade, seu domínio sobre a terra, sobre tudo. Há domínio no ar, sobre os pássaros, domínio no mar, sobre os peixes, domínio na terra, sobre os animais. Domínio sobre tudo. Adão e Eva entregaram para o diabo o domínio de todas as coisas. Por isso que o homem é dominado. Por isso que o homem nem ele se domina. Porque ele entregou de bandeja para Satanás este mundo. Então esse mundo pertence a Satanás. Mas não fica preocupado não, porque esse mundo vai pegar fogo, já está prestes a isso. Por isso que Deus vai fazer novas todas as coisas. Ele vai fazer novas todas as coisas. Estamos chegando lá. Então você, amiga, tem ouvido falar, você tem lido na Bíblia, você tem conhecimento teológico, mas se você não tiver essa experiência com Deus, como é que você vai dizer, eu sei quem tenho crido? Como é que você pode dizer isso? Não pode. Eu tenho conhecimento, eu tenho visto o poder dele, mas eu não o conheço. E enquanto você não o conhecer, você vai ser aquela criatura insegura na sua fé. Mas quando você o conhece, então vem o que vier, as rebordosas, os problemas, as perseguições, o ódio. As pessoas fazem mal, mandam mal, invejam. As pessoas tentam te destruir, te desgraçar. Mas você nasceu de Deus. E quem nasce de Deus é imortal. Não se pode destruir. É indestrutível. Porque é de Deus. Você acha que quem nasce de Deus pode ser destruído? Quem nasce da água e do Espírito Santo pode ser destruído? Então, o batismo com o Espírito Santo, eu diria, é uma lua de mel com Deus. Você tem uma lua de mel com Ele. Quando você se entrega 100%, então 100% ele desce sobre você e faz de você uma nova criatura. Assim como ele, quando desceu sobre a Virgem Maria, e ela, com certeza, teve uma experiência assim, indizível. Não há como exprimir isso. Cada um tem que ter sua própria experiência com Deus para saber o que ela sentiu naquele dia, naquela hora, naquele momento. Só quem tem essa experiência. Então, o propósito dessa campanha de fé do Monte Sião é para isso. Porque o Monte Sião vai reunir o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a sua igreja. A igreja dos primogênitos, a igreja dos novos nascidos de Deus, do próprio Deus, do Espírito Santo. E aí sim, você vai saber em quem você tem crido, de fato e de verdade. Você não crê numa informação pura e simplesmente. Você crê em alguém que está dentro de você. É isso que acontece comigo. Eu queria ter palavras, sinceramente, eu sou ruim
de exprimir aquilo que a gente tem, mas eu creio que o Espírito Santo está convencendo você aí agora. Eu creio que o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento para você entender o que você deve fazer para receber o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Ser e conhecer a Deus. Ser de Deus e conhecer a Deus como Ele é. Isso é uma coisa muito pessoal. É óbvio que para a pessoa ter essa experiência com Deus, ela tem que ter sede, fome. Ela tem que querer acima de tudo, acima do pai, da mãe, dos filhos, do marido, da esposa, de casas, de dinheiro, de posição, de glória, de tudo neste mundo. Ela tem que colocar tudo em segundo plano e colocar toda a sua vida disponível para recebê-lo. Maria, diz o texto sagrado, que ela temia a Deus, era uma jovem temente a Deus, temente a Deus. A pessoa que teme a Deus é aquela pessoa que ouve e obedece a sua palavra. Maria não conhecia Deus. Ela temia esse Deus invisível, desconhecido. Ela temia o Deus desconhecido, que ela ouvira falar de seus pais, dos seus avós, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ela conhecia a história do seu povo, mas não conhecia Deus, o Deus de Abraão. Até que o Deus de Abraão desceu sobre ela e fez com que ela viesse gerar o Filho de Deus. E quando o Espírito Santo desce sobre a gente, então ele gera o Filho de Deus. Da mesma forma como Jesus nasceu, nós todos temos que nascer. O Espírito Santo tem que descer sobre nós para gerar uma nova criatura. É isso, minha amiga, meu amigo. E quando você for selada com o Espírito Santo ou gerada pelo Espírito de Deus, nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais, nunca mais. Aí sim, você vai conhecer, você vai poder dizer, eu sei em quem tenho crido. E porque você sabe, não é, eu sinto em quem tenho crido, não. Eu não sinto nada, eu não vejo nada com respeito a Deus, eu não toco em Deus, mas cada palavra da sua boca, eu percebo a vontade dele para a minha vida. É uma revelação dele, do meu Pai, para comigo, o Filho dele. E assim acontece, tem que acontecer com todos os que recebem, os que são, digamos, visitados pelo Espírito Santo. E só quem pode fazer isso é Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Para você receber o Espírito Santo, só Jesus pode te batizar. E quando Ele batiza com o Espírito Santo, é o selo de que Ele aceitou você como filha. Aleluia. E essa experiência vai fazer de você uma luz neste mundo. As pessoas vão ver que há algo diferente em você. As pessoas vão ver que, apesar de você ser humano, cheio de defeitos, mas você tem algo que não se pode ver, tocar ou sentir, senão você mesmo. É algo diferente. Sabe? Você
estar em contato com uma pessoa, ou você passar e a pessoa exalar um perfume diferente. Você sente aquele perfume. É isso que acontece. Quando você nasce do Espírito Santo, você exala um perfume espiritual. Você exala a presença de Deus. Mas para você chegar a conhecê-lo, você tem que ter sede dele. Eu não posso emprestar minha sede para você, porque eu não estou com sede, eu já fui saciado. Eu quero que você tenha ou desperte essa sede para conhecer Jesus como ele é. E quando você o conhecer, ele sopra sobre você o Espírito Santo e você se torna uma nova criatura. Ah, minha amiga, Maria, quando recebeu a visita do Espírito Santo, ela disse: a minha alma engrandece o Senhor. A minha alma. Agora minha alma está sossegada, calada, alegre. Mas ela engrandece ao Senhor. E o meu espírito em Deus, meu Salvador. Aleluia. Amiga e meu amigo, se eu pudesse dar o Espírito Santo para você, eu faria. Eu posso falar dele. Eu posso transmiti-lo. Mas para você receber o batismo com o Espírito Santo, você primeiro tem que se entregar. Não há como... Maria não podia ser instrumento do nascimento de Jesus se ela não fosse temente ao Senhor, se ela não fosse de Deus, se ela não fosse entregue, se ela não se entregasse, não se rendesse na sua mais profunda intimidade com Deus. Que é a lua de mel, né? A lua de mel é assim. Um se entrega para o outro. Um passa a conhecer o outro. No caso do Espírito Santo, para você recebê-lo, você tem que ter sede. Mas sede, quando a gente tem sede, a gente quer beber. A gente quer beber água. Só a água sacia a nossa sede. A água viva, a água divina, a água de Deus quer saciar. Mas se você não tiver sede, como é que você vai querer? Não é? O bispo, fala aqui para mim receber o Espírito Santo. Não é assim. Você tem que querer, acima de tudo. Acima de sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu noivo, sua noiva, seu dinheiro, sua posição, seu nome, sua reputação, tudo. Tudo tem que ser acima de tudo. Ele tem que ser o primeiro para que ele faça de você a primeira também, a primogênita dele. Aleluia. Graças a Deus. Poxa, é muito forte isso, minha amiga, meu amigo. O que eu posso falar mais? Eu não vou falar mais nada. Essas informações são suficientes para você saber o que você deve fazer. Deus abençoe a todos com essa experiência pessoal com Deus. Essa é a bênção das bênçãos. Esta é a bênção das bênçãos, que está disponível para todos os que creem. E quem crê, vai. Quem não crê, fica. Quem crê, obedece. Quem não crê, desobedece. É uma decisão pessoal. Deus abençoe a todos e até amanhã. E o dia 2 está se aproximando, quando vamos lá no Monte Sião fazer oração para todas as pessoas sedentas. Se não estiverem sedentas, nem precisa participar. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.
Graças a Deus.